Se tem uma dúvida recorrente que a gente recebe quase todos os dias aqui no nosso canal, é sobre a melhor forma de contribuição, principalmente com aquelas pessoas, com aqueles segurados, que têm dúvida entre contribuir para a Previdência Social recolhendo 11% sobre o salário mínimo ou exercendo a possibilidade de recolher 5% sobre o salário mínimo. Bom, meus amigos, primeiro vamos à regra geral. A primeira regra geral e que todo segurado tem que ter em mente, principalmente aqueles segurados contribuintes individuais, ou seja, que recolhem a contribuição previdenciária fruto do seu trabalho, é que a regra geral é sempre 20% sobre o valor da sua remuneração. Porém, a fim de incluir mais segurados ao sistema de proteção da Previdência Social, existem outras formas que podem gerar uma possibilidade de ingresso ao sistema de proteção e contagem de tempo de contribuição na Previdência Social que não leva em consideração os 20% sobre a renda. Bom, entre essas opções existe o plano simplificado, pela qual o contribuinte individual que não presta serviço efetivamente para a empresa, nem tampouco é registrado em algum outro trabalho, ou seja, que tem um regime seletista, ele pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo através do plano simplificado. Primeiro ponto importante, é apenas sobre o salário mínimo e deve recolher 11% sobre esse valor. Bom, a questão aqui importante e que a gente sempre pede para que o segurado tenha cuidado, tenha zelo, principalmente aquela pessoa que já está em vias de aposentadoria ou que já tem um tempo de contribuição considerável, é que tome muito cuidado com essa forma simplificada e um tanto quanto econômica de se contribuir para a Previdência Social. Isso porque, com este plano de 11% sobre o salário mínimo, o segurado não poderá se aposentar por tempo de contribuição. Nem tampouco poderá se utilizar desse tempo efetivo que ele contribuiu sobre 11% para atingir as regras de transição que possibilitam a aposentadoria por tempo de contribuição. Vejam, esse tipo de benefício, esse tipo de contribuição deve ser utilizado quase que exclusivamente para quem sempre recolheu sobre um salário mínimo e que não tem expectativa de aumentar este valor. E outro ponto bastante importante são pessoas que não vão se aposentar por tempo de contribuição, não vão exercer as regras de transição. São para aquelas pessoas que vão exclusivamente se aposentar por idade, ou pelas novas regras da Previdência Social, ou pela regra de transição, ou seja, 15 anos de contribuição e 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O que a gente pôde perceber aqui é que existe um núcleo muito específico de pessoas que devem contribuir com 11%. Obviamente que esse é um plano positivo, um plano simplificado, um plano de inclusão previdenciária. Porém, se você já tem muitas contribuições, se você tem a expectativa de se aposentar por tempo de contribuição ou com valor superior ao salário mínimo, é importantíssimo que você consulte um advogado, que você consulte um especialista e faça cálculos específicos previdenciários para poder verificar se realmente vale a pena para você investir na Previdência pagando 11% sobre o salário mínimo. Agora, ainda mais específico são as contribuições de 5% sobre o salário mínimo. Este é para um núcleo bem mais específico. São para aquelas pessoas de baixa renda, cuja renda familiar não exceda a 2 salários mínimos, que não tenha renda própria, que também não tenha patrimônio próprio e que tenha efetivamente o cadastro único atualizado, aquele cadastro que deve ser feito para recebimento de benefícios sociais do governo federal. Então veja, este pagamento de 5% sobre o salário mínimo também não vai possibilitar ao segurado receber ou ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai conseguir se aposentar tão somente por idade. Isso é um fator extremamente importante. E outro detalhe extremamente relevante nessa discussão. Se você recolher sobre 5% como facultativo e posteriormente o INSS descobrir que você não está cadastrado no CadÚnico,
que a sua família tem renda superior a 2 salários mínimos ou que você tenha patrimônio próprio, essas contribuições podem ser descartadas ou você seja compelido a pagar essa diferença dos 5% para os 20% ou para os 11%, se for o caso. Então veja, são situações específicas que pressupõem situações bastante delicadas e que sempre devem ser consultadas por um especialista, principalmente para poder diagnosticar, compreender se este é o melhor caminho para as suas contribuições previdenciárias. E se essas contribuições menores hoje não pode efetivamente te prejudicar no futuro. Se você quiser saber mais sobre isso, se você tem alguma dúvida sobre contribuição ou sobre a melhor contribuição para a sua situação, a gente pede que você entre em contato conosco. Nós teremos satisfação em responder suas dúvidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.